Olá, meninas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo do livro A Experiência do Lar. Nós estamos no capítulo 6 e o tema de hoje é relacionamento entre pais e filhos. Gente, esse é um tema extremamente interessante, para mim em especial, porque eu tive muita dificuldade no relacionamento com a minha mãe. Eu fui criada pelo meu pai e pelas minhas irmãs praticamente. A minha mãe, ela trabalhava fora em outro estado, então ela vinha uma ou duas vezes por ano. Era bastante raro eu ver a minha mãe em casa. Mas por volta dos meus 16 anos para 17 anos, ela veio para ficar, na nossa casa. Foi uma época muito difícil. E meu pai sempre pegava no meu pé e me dizia: você precisa respeitar sua mãe, porque ela é a sua mãe. E eu ficava brava, mas ela tá fazendo isso, isso e isso, eu não concordo com ela. Porque apesar de eu não ter sido criada pela minha mãe diretamente, eu sou a filha que mais se parece a ela. E até eu entender isso, levou tempo. E eu tenho um tempo difícil para minha mãe. Nunca fui uma menina rebelde, nunca fui uma menina da noite, mas eu tinha muitos argumentos, eu confrontava, colérica, cheia da razão, dona da verdade. Então, o Senhor me permitiu casar, ser mãe, e aí eu lembrei de algo que a minha mãe dizia: quando você for mãe, você vai entender. Gente, é verdade. Hoje eu entendo que tudo que a minha mãe falava não era para me matar, era para me proteger. E a gente precisa ensinar os nossos filhos da mesma forma. Muitas vezes eles vão querer que você faça coisas que os agrada, mas você vai ter que desagradá-lo naquele momento para que ele possa viver. Então, vem comigo lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, que nos diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, meninas, as palavras também, Deuteronômio 6, traz um texto que mexeu muito comigo. Diz assim: essas palavras estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Então vamos lá, Deuteronômio 6, versículos 5 e 7, traz essa referência que complementa Provérbios 22, do versículo 6. Então o primeiro ponto que eu quero discutir com você é o seguinte: antes de ensinar, os pais precisam viver. É o que Deus diz lá em Deuteronômio: essas palavras estarão no teu coração. Como você pode ensinar o seu filho alguma coisa se você mesmo não acredita? Por exemplo, você já ouviu um cantor cantar uma música e não está sentindo nada? O que ele passa para você? Nossa, esse cara não canta nada. Tem até a voz bonita, mas é estranho, né? Aqui em casa, nós gostamos muito de ver show de talentos, e quando passa uma pessoa cantando, nós ficamos julgando, observando. Às vezes a pessoa é a mais tímida, mas quando ela canta, ela passa uma emoção tão profunda. A voz dela, ela está perfeitamente alinhada, na mesma sintonia do que ela está expressando. É a mesma coisa com nossos filhos em casa. Quando nós ensinamos algo para eles, nós precisamos estar em sintonia com o que nós estamos falando. Eu não posso falar para o meu filho: você não fica o tempo todo no celular, mas toda vez que ele olha para mim, eu estou no celular. Eu não posso falar para os meus filhos: quando você sujar o seu copo, lava ele. Se toda vez que eu sujo meu copo, eu deixo ele sujo na pia. Vê a diferença? Filhos não fazem o que ouvem, eles reproduzem o que eles veem. Nós somos seres repetitivos, então não adianta nós querermos falar algo fazendo outro. O famoso: faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Toda regra tem sua exceção. Eu vi muita coisa na minha casa que eu não reproduzo na minha vida, mas isso são exceções.
A regra é, você vai repetir. O filho vai ver e vai repetir. Então nós não podemos contar com a sorte de que eles vão fazer diferente lá na frente. Nós precisamos contar com a regra, que é a obediência, fazermos correto para que eles possam aprender com os nossos atos, com as nossas ações. Por exemplo, seus filhos estarão te observando como você reage diante das dificuldades, como você trata as pessoas, como você lida com os erros, como você ora, como você vive a sua fé. A sua vida é o primeiro sermão que os seus filhos ouvirão e é o primeiro espelho que eles se enxergarão. Então nós temos que pensar nisso com muito carinho, com muita responsabilidade. O que o espelho da sua vida está ensinando para os seus filhos? Segundo ponto, no dia a dia, como o seu filho observa você? Por exemplo, você só é crente quando você vai à igreja? Ou no seu dia a dia você reflete a luz de Cristo? E seu filho está vendo isso? Isso é muito importante. Hoje é assustador o número de pessoas que nasceram na igreja e que quando se tornaram adultos detestam crente, não querem saber de Deus, porque eles acham ou que Deus roubou os pais deles, ou que a igreja era um lugar ruim, porque os pais passaram essa imagem para eles, porque toda vez que eles saíam da igreja, os pais estavam falando mal da igreja. Então os filhos, eu não quero esse lugar de sofrimento, meus pais não saem alegres de lá. Então nós temos que ter cuidado, porque no dia a dia nós precisamos refletir a luz de Cristo. Nossas ações, como nós tratamos a pessoa que aparentemente tem um status inferior ao seu, como que nós tratamos as pessoas que precisam de nós, se nós mentimos, se nós falamos a verdade. Nossos filhos estão vendo tudo isso e nós estamos refletindo para eles. E isso é importante. Nós não podemos ignorar esses fatores. Ponto 3. Direção, não regras. Por exemplo, aqui em casa nós sempre ensinamos nossos filhos de maneira muito individual. Nós acreditamos na individualidade. Naquilo que pode ser coletivo, ok, mas naquilo que tange a regras, nós não temos como fazer a mesma coisa para todos, porque cada um entende de uma maneira diferente. Eu tenho meu filho mais velho, que ele tem TDAH, então ele tem dificuldade com certas coisas. Eu preciso ter muito cuidado em explicar as coisas para ele, porque ele precisa entender. Eu tenho uma outra filha que eu nem acabei a frase e ela já pegou o que eu queria dizer. E tem a caçula, que ela tá entre os dois. Ela é diferente. Se ela não entender, ela não executa. Ela paralisa. Então você vê, o mais velho, ele faz aquilo que ele acha que tá certo, a do meio entende, quer fazer certinho, e a pequenininha, se ela não entender, ela paralisa. Eu não posso tratá-los iguais, eu preciso tratá-lo individualmente. Não estou falando de fazer acepção ou de comparar. Gente, comparação é destrutivo na vida de um filho. Nós nunca podemos compará-los porque eles são únicos. Nem Deus nos compara. Deus nos fez único e individual. Ele colocou as impressões digitais para nos separar de cada um. Então nós não podemos, nem o nosso DNA é igual. Então, por mais parente, por mais similar, por mais até que sejam gêmeos, eles não são iguais. Então, por que nós vamos tratar todos iguais? Respeitar a individualidade de cada um dos nossos filhos faz toda a diferença na confiança que eles terão no futuro, na pessoa que eles se tornarão. E isso é responsabilidade minha e sua. Muitas vezes nós passamos essa direção de ensinar os nossos filhos no caminho para a igreja, transferimos para o Estado, para a professora da escolinha dominical, para o pastor, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós precisamos estar na direção, no caminho, e então nós vamos dar direção para os nossos filhos, vamos dar destino para eles. Aqui fala não apenas das regras como um todo, não pode, não faz,
os pais não são chamados apenas para controlar o comportamento dos filhos. Nosso objetivo é criar filhos educados na presença do Senhor, mas que possam ter um coração voltado para os valores do céu. Isso faz toda a diferença, porque educação sem direção pode formar adultos bem-sucedidos, mas espiritualmente vazios. Quantas pessoas que nós vemos aí que são muito bem-sucedidos, mas você não pode abrir a boca porque a pessoa é insuportável, arrogante, destrutiva, acredita que sucesso se define pelo status que ele tem. Tem sucesso financeiro, mas espiritualmente destruído. Vai para droga, vai para álcool, vai para tantas coisas que dá pena. Até estava falando com a minha filha outro dia, nós estávamos tendo uma conversa muito importante sobre a faculdade, que o ano que vem ela já vai para a faculdade, e ela estava me dizendo assim: mãe, como que eu vou fazer? Eu vou poder ir nas festas da faculdade? Porque aqui nos Estados Unidos, faculdade não é apenas estudar, também é ali que você vai fazer o seu primeiro network, né? Você vai fazer conexões, você vai estar ali projetando o seu futuro. Porém, tem coisas ali também que não convém. Então eu olhei bem nos olhos dela e falei assim: minha filha, eu te preparei para esse tempo. Você foi ensinada no caminho, você tem valores sólidos, eu confio em você. Eu te ensinei até aqui, agora os passos são seus. É o seguinte, você vai ter um crivo. Pensa, nessa festa, o que eu vou encontrar lá agrada a Deus? O que eles estão me oferecendo, eu posso falar com os meus pais? Eu vou ter vergonha de repetir o que acontecer ali? Eu falei para ela: filha, usa os crivos que você foi ensinada a vida inteira. Você não está indo ingenuamente para esse ambiente. Apesar de ser um ambiente novo, você já tem estratégias sólidas para lidar com isso. Falei com ela: não tenha medo de dizer não, não tenha medo de deixar os seus amigos frustrados porque você não quer acompanhar o que eles estão fazendo. Mas se você sentir paz no seu coração, se esse ambiente que você vai, seus pais podem saber onde você está indo e isso não desagrada a Deus, tá tudo bem, pode ir. Então assim, a gente falou sobre muitas coisas, mas eu achei tão bonito ela me perguntar qual que era o meu posicionamento sobre as festas, né? Porque, gente, eles estão na flor da idade e uma menina nessa idade me pedir a opinião dos pais sobre isso. Naquele momento eu falei: Senhor, alguma coisa saiu certo. Eu te glorifico, meu Deus, porque isso é o que eu não esperava ouvir, mas é que eu fiquei tão feliz ela ter me perguntado aquilo, porque eu entendi, se ela estava preocupada com a minha aprovação para ir para certos lugares que eu não conhecia, eu sei que ela vai ter muito cuidado para preservar aquilo que ela conquistou. Então assim, a gente sempre trabalhou aqui em casa com confiança, não com não pode, não vai. Toda vez que eu dei uma negativa para meus filhos, eu fiz questão de deixar bem claro para eles exatamente o porquê que eles não iriam, quais seriam as consequências deles irem em certos ambientes. Então assim, é importante nós disciplinarmos nossos filhos, mas antes de disciplinar, ensinar. Porque como eu vou cobrar algo deles que eles nunca aprenderam? Nós vivemos em um mundo que são extremos, ou os pais são totalmente permissivos, ou eles são totalmente que proíbe tudo, né? Proibitivos, eu não sei se a palavra está certa, gente, mas vamos lá. A verdade é, hoje a gente vive no extremo no outro, ou pode tudo ou não pode nada. E não é assim. Nós não podemos ser pais que roubam a vida dos filhos, mas também não podemos ser pais que não ensinam os filhos a lidar com as propostas que o mundo vai ter. Porque por mais que você cria ele numa bolinha de cristal, em algum momento ele vai ter que sair e você não estará perto. Então, qual decisão que o seu filho vai ter? Qual decisão que ele vai tomar? O seu filho foi treinado para esse tempo? Eu já tenho a minha filha de 12 anos e toda vez que eu vou aconselhar a minha filha mais velha, a do meio, eu faço questão que a minha filha pequena entenda na linguagem dela sobre o que nós estamos falando. Porque é importante que ela saiba, olha, a minha irmã está obedecendo, então fica para ela já aquele caminho, eu também vou por esse caminho.
né? Já fica a referência. E sobre a questão da disciplina, é importante, que é o nosso ponto 4 aqui, disciplinar em amor. Já aconteceu da minha filha fazer planos de sair com a amiga e ela ter deixado de fazer uma responsabilidade que ela tinha em casa. E eu falar para ela assim: minha filha, você não vai. Por quê? Porque você não cumpriu com a sua responsabilidade. Então você não tem recompensa. É simples assim. E ela entende, porque na minha casa são as minhas regras. Ela entende que aqui é a casa dos pais dela. E ela é amada, ela tem toda a liberdade, mas ela também tem responsabilidade. E se ela não cumpre com a responsabilidade dela, ela vai ter consequências, né? Porque acreditamos que os pais que amam os filhos corrigem, porque a Bíblia diz que até Deus corrige ao filho que ele ama. Então, se nós não corrigimos, esse filho se torna bastardo e não filho legítimo. Isso é importante nós entendermos, que não é com humilhação, com destruição, não é machucando os seus filhos com palavras ou até fisicamente, né? Não é por aí. Nós acreditamos que através do amor também existe correção, existe disciplina, existe limite. E nós não acreditamos naquele amor que dá tudo para o filho, né? Que deixa tudo é sim. Eu vou te falar, nós aprendemos muito mais com os nãos da vida do que com os sims que nós recebemos, né? E meus filhos sabem isso muito bem. Nós aprendemos aqui em casa que nós devemos, a regra é: ensinamos, cobramos, preparamos e corrigimos. Então, nessa sequência, nossos filhos, eles ficam dentro daquilo que nós acreditamos que pode fazer com que eles sejam um adulto responsável. Pais que não corrigem deixam seus filhos despreparados para a vida. Pais que corrigem com amor refletem o coração de Deus nos filhos. 1.5. Qual legado que você vai deixar para os seus filhos? Aqui em casa, nós sim trabalhamos para deixar bens materiais para os nossos filhos, mas a nossa maior preocupação é sobre a herança espiritual. Qual é o legado que o seu filho vai levar? Aqui em casa, nós trabalhamos para que eles tenham temor do Senhor. O maior legado que eu quero deixar para os meus filhos é o temor do Senhor. Eu sei que se meus filhos temerem a Deus, eles vão se desviar do mal. Agora, se eles não temerem a Deus e temerem somente a mim e ao meu esposo, quando nós não estivermos perto, quem eles serão, né? Então, nós decidimos que não é o nosso temor que eles têm que ter. Por nós tem que ter respeito, mas eles têm que ter temor por Deus, pela palavra de Deus. Nossos filhos sabem que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Então, não tem nada que eles queiram esconder que Deus não vai ver, né? Então, isso aí deixou os meus filhos entenderem onde eles estão, quem eles são e quem eles representam naquele ambiente, né? Nós temos isso muito claro na nossa casa. E isso, gente, até hoje foi motivo de alegria para nós. Porque na idade que eles estão e o respeito que eles têm por nós, claro, nós não somos perfeitos, gente, temos desafio. Mas o desafio que nós temos é totalmente aceitável, que faz parte da mudança do caráter, quem eles estão se tornando, identidade formada, né? A gente fala que assim, cada um tem um pouquinho de nós, né? Então, assim, depende de quem nós fomos, nós vamos estar colhendo. Eu sempre falo com a minha filha: olha, eu não plantei, eu não vou colher, então não aceito isso aqui em casa. A gente brinca muito assim, mas é verdade, né? O que você plantou com seus pais? Espera, filho só reproduz, minha filha, é impressionante. O nosso ponto 6. Transforme o seu lar em um altar. Se você na sua casa reflete a luz de Cristo, se você ensina com exemplo, com uma liderança a partir do seu exemplo, você não vai ter dor de cabeça em relação à identidade do seu filho. Você já está discipulando o seu filho. Nós acreditamos que o lar é o berço da sociedade e o discipulado acontece todos os dias, voluntário ou involuntariamente. Mesmo que você não perceba, você está discipulando o seu filho quando você fala com ele, como você fala com seu esposo, como você trata os seus pais.
Isso mesmo, da maneira como você fala com o seu vizinho, como você resolve os seus problemas, como você age no trânsito. Tudo isso, gente, é discipulado involuntário. E quando você senta para estudar a Bíblia com ele, aquilo ali é uma pequena porção do que você faz voluntariamente, mas o que vai absorver, o que a mente do seu filho vai absorver, é o que você faz involuntariamente, que é o que está discipulando ele o tempo todo. Então, um conselho que eu posso dar, da parte que me toca, como uma mulher que hoje tem filhos em etapas diferentes, mas que tem já um filho que já é independente, outra que vai se independizar e uma ainda que está na adolescência, começando os desafios, é que não queira ser amigo do seu filho. Você não foi chamada para isso. Você foi chamada para ser mãe. Seja a melhor mãe que você puder ser. Você vai cometer erros no caminho? Sim, você vai. Mas não tenha medo de pedir perdão, de olhar nos olhos e dizer: filha, me perdoa, eu errei. Filha, eu te amo. Isso são palavras que podem reforçar o caráter da sua filha de tal maneira que ela vai entender que ainda que ela erre, ela pode se arrepender. Ainda que ela se engane, ela pode pedir perdão. E isso ela vai aprender com você. Você é a primeira referência dos seus filhos. Não saia desse lugar. Não se rebaixe para um nível de amizade. Você será sim amiga dos seus filhos. Eu lembro que a minha filha falou comigo assim: mãe, você é minha melhor amiga. Eu falei com ela: não, filha, você vai fazer muitas amigas. Eu sou a sua mãe. Eu não posso me rebaixar ao lugar de amiga. Eu vou muito além disso. Eu sou aquela que não pensaria, eu daria minha vida por você. Então, o meu lugar não é o lugar da amizade. Não sou a BFF, a Best Friend Forever. Eu sou sua mãe. E esse lugar é único e ninguém pode substituir. Então, isso ficou muito claro para ela. Eu sempre deixei isso muito claro aqui em casa, para eu não tentar ser amiga da minha filha. Porque tem palavras que a amiga não vai dizer. E eu preciso dizer para ela, mesmo que ela não goste. Eu não sou aquela mãe que faz a filha se sentir bem o tempo todo. Eu sou aquela que vai dizer a verdade, mesmo que ela venha sofrer por um momento. Mas eu vou estar ali para ajudá-la a se levantar e a entender. Porque a vida é assim. É só nós usarmos a sabedoria que vem do céu para abordar certos temas e ela entender que a vida está ali e ela está pronta para viver essa vida que o Senhor tem para ela. E o conselho de mãe: cuide do seu filho, desfruta o seu filho, desfruta cada etapa, porque não vai durar para sempre. Quando você menos esperar, eles já são adultos e já foram viver a própria vida. Eu fico muito feliz aqui em casa quando o nosso filho mais velho nos liga para pedir conselho, para nos contar um problema. Nós entendemos, ele sabe o caminho, ele sabe que pode contar conosco, mas nós deixamos ele viver as escolhas dele. Às vezes nós pensamos de uma maneira diferente e nós aconselhamos e ele decide fazer do jeito dele. Aí depois ele fala assim: pai, eu fiz assim, mãe, bem que a senhora falou. Ele até fala assim em casa: ai mãe, a senhora não abre a boca, a senhora fala, acontece. Mas não é, porque a experiência nos ensinou a ver as coisas de outra forma. Então nós já sabemos o que vai acontecer lá na frente, mas eu não posso impedi-lo de viver a própria experiência, porque senão eu vou impedir meu filho de crescer. Eu tenho que deixar ele crescer. E quando ele sente necessidade, ele me encontra e eu vou dar o conselho que cabe naquele momento. Nós não somos os donos da verdade, gente. É muito triste quando vê pais que eles travam os filhos de tal maneira que o filho não tem liberdade de crescer, nem de cometer erros. Nós aprendemos muito com nossos erros. Aliás, eu só estou aqui hoje porque eu cometi muitos erros e eu tive um pai que me aconselhava, que não me condenava a partir daquele erro, mas me olhava com amor e me mostrava uma nova direção. E me dizia: filha, você pode continuar. Você caiu aqui, mas levanta, continua caminhando. E isso é um divisor de água na vida dos filhos. Então, hoje eu quero encerrar com vocês, pedir ao Senhor que possa estar dando capacitação, que possa estar ajudando vocês a exercer
tão difícil tarefa que é a paternidade e a maternidade. Usa, gente, olha, vou falar com vocês, as pessoas falam assim, filho não vem com manual de instrução. Filho não, mas a Bíblia é o manual mais completo que existe. Aqui você tem todas as receitas de como ensinar o seu filho no caminho. É através da palavra de Deus que você vai conseguir cumprir essa tarefa de ser mãe, de ser pai e ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Nós vamos ficando por aqui. Que o Senhor abençoe você. Nos vemos no próximo capítulo. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.